Flagra do dia, vamos lá. Aí é o evento, Ezequiel, da agricultura familiar, que nós vamos mostrar daqui a pouco, com o governador Rafael Fonteles, né? Isso, Douglas. Mais uma vez, boa tarde a você, ao João, também ao Natan e também à nossa audiência. Evento realizado agora há pouco no Palácio de Karnak, por volta ali das 9 horas da manhã. O governador Rafael Fonteles participando ali do anúncio de grandes investimentos para a área da agricultura familiar nos municípios do Piauí, né? A expectativa é de que mais de 100 milhões de reais sejam destinados aos pequenos produtores, justamente para fazer esse fomento à agricultura familiar, à economia de subsistência, enfim, auxiliar os pequenos produtores rurais do interior do estado. Aí, como a gente observa, ao lado dele também está a secretária estadual de Agricultura Familiar, Regiane Tavares, e na ocasião ele recebeu uma cesta, né? Uma cesta ali recheada com alguns produtos de um produtor, agricultor rural do interior piauiense, e aí foram destacados diversos assuntos, os 100 milhões de reais para não somente a agricultura familiar, mas também para a construção de cisternas. Mais de 4.300 cisternas também serão construídas no Piauí. A expectativa também, segundo o próprio governador, é que assistentes técnicos, viu, Douglas, também sejam, a quantidade atualmente no Piauí seja dobrada nos próximos anos para fazer esse auxiliar, né, todo esse fomento da agricultura familiar no interior do estado também, que foi ressaltado pelo próprio governador. O Ezequiel esteve lá. Nós vamos acompanhar agora como foi a reportagem onde o governador Rafael Fonteles anunciou investimentos para a agricultura familiar no Piauí. Nós anunciamos em 2023 o nosso plano de valorização da agricultura familiar, onde apresentamos naquele momento um investimento superior a R$1 bilhão no nosso mandato para a agricultura familiar em várias ações. E nós estamos comprovando que esse número está sendo atingido. Só hoje, nós estamos celebrando o dia 25 de julho, na verdade era para ter sido no dia 25, o Dia Internacional da Agricultura Familiar, nós assinamos contratos que superam 100 milhões de reais em investimentos. Investimentos em infraestrutura hídrica, cisternas, investimentos no programa de fortalecimento das cooperativas, de formação da juventude para assistência técnica, no apoio ao Seguro Garantia Safra, ao crédito fundiário, ao programa de aquisição de alimentos, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Várias ações que procuram melhorar as condições de trabalho, de vida e de renda dos agricultores e agricultoras familiares do estado do Piauí, que representam mais de 30% da população do estado. É uma quantidade, João, quantia anunciada, é uma quantia considerável. Sem dúvida nenhuma. São mais de 100 milhões, né, Ezequiel? Isso, mais de 100 mais de milhões, 100 milhões de reais. E para um segmento, Douglas, que precisa de um olhar atento do poder público. Porque quando a gente fala em agricultura familiar, e aí é bom que se diga, a agricultura familiar é o que coloca a comida na mesa dos cidadãos. O Brasil, obviamente, impulsiona e tem uma produção agrícola muito grande, oriunda do agronegócio, que utiliza muita tecnologia, enfim, mas normalmente o agronegócio tem um olhar mais voltado para a exportação. Não é à toa que o Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Então, quando a gente fala em agricultura familiar, a gente está falando exatamente do pequeno produtor, mas é essa produção que chega à mesa, não só dos trabalhadores da agricultura familiar, mas de toda a maioria da população brasileira. Então, é preciso que o governo do estado tenha um olhar mais atento. E aí, quando a gente fala em olhar mais atento, a gente está falando em quê? Em linhas de crédito acessíveis, porque são famílias que demandam ter, obviamente, acesso a uma linha de crédito com boas condições de pagamento, subsídio, né? A gente está falando de um apoio técnico, por exemplo, na área da irrigação. A gente vive um estado muito seco, né? Tem o semiárido. Esse ano a gente deve vivenciar uma seca pior do que nos outros anos. Então, políticas públicas, ações, né, de irrigação, a construção de pequenas barragens, a própria questão dos poços, enfim, é um olhar atento que o governo do estado precisa ter. E o governador Rafael Fonteles demonstra essa sensibilidade com o pequeno agricultor familiar e que faz toda a diferença, porque, obviamente, que é produção de alimentos e alimentos que fica na mesa do trabalhador. Não é alimento que vai... Levando em conta, João, que são alimentos de qualidade. Saudáveis, né? Saudáveis. São alimentos cada vez mais saudáveis. O João falou em açude, falou em outros... Barragens, pequenas barragens.
Você deve estar perguntando, mas o que isso tem a ver com a agricultura familiar? O dinheiro não é investido apenas diretamente na agricultura familiar, é tudo que é necessário para que a agricultura familiar produza. Então, por isso que se fala nessa questão de toda a infraestrutura, e esse período de seca, obviamente, é preocupante até para a agricultura familiar, que tem investido cada vez mais na mecanização, na irrigação, os pivôs centrais, mas ainda não é suficiente para abarcar, digamos, toda a necessidade, né, Um dado alarmante também, Douglas, que o próprio governador ressaltou, é que 30% da população piauiense, ele informou que depende da agricultura familiar. Então, por isso, esse papel preponderante do governo do Estado de fazer esse fomento, né, auxiliar justamente esses pequenos agricultores para que possam, claro, sobreviver, né? Também é importante ressaltar que muitas das escolas do interior piauiense, né, a alimentação que é destinada a essas escolas vem da agricultura familiar. Então, por isso, esse papel importante da agricultura familiar no papel socioeconômico, não somente para a manutenção, né, da economia para esses pequenos produtores, mas também para rodar, né, a alimentação por todas as escolas do estado do Piauí.